Primeiramente, é uma honra ver o auditório cheio, assim, todo mundo querendo assistir. Se vocês acharem algum lugar por aí, tenta sentar, tá meio cheio mesmo. Tem lugar aqui na frente também, beleza? E design coerente, decisões de tecnologia para APIs. Legal, API, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Conhece um pouquinho. Já me apresentaram, então, só rapidamente, eu também sou co-organizador do Meetup do Laravel aqui em São Paulo e sou um dos evangelistas do PHP-SP. Então, se você tem interesse por alguma dessas coisas, procura no Google, procura no Twitter, no Meetup, onde for, e vem com a gente, vem conhecer, que é muito legal. Beleza? API, legal. Acho que todo mundo... Quem aqui já teve contato com alguma API? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Tá, tipo, todo mundo praticamente. Alguém já desenvolveu uma API? Putz, bastante gente também, então vocês sabem os problemas aí. E tem alguém que vai ter que desenvolver, está começando, está estudando também? Tá, legal, beleza. Eu gosto de falar de API, Application Programming Interface. Eu gosto da parte da interface. Porque interface é um elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados diretamente. O que é isso? Então, tem dois sistemas que eles não conversavam, não existia uma ligação entre eles e agora você vai fazer uma ponte. Então, uma API nada mais é que isso. É uma ponte entre dois sistemas. Isso que é o importante. Então, você vai criar um caminho que não existia antes para alguém poder utilizar. E o importante você está fazendo isso para alguém. Não é para você, é para outro sistema que vai se conectar. Então, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que é uma coisa para os outros. Certo? Então, para começar a falar sobre as tecnologias, eu vou dividir isso em recursos e operações. Porque é basicamente o que você vai fazer com uma API. Então, geralmente, quando a gente pensa em API, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? É o REST. Acho que, pelo menos até muito pouco tempo atrás, o REST dominava aí as APIs e significa Representational State Transfer. Sei lá o que significa isso, mas vamos seguir aí. O REST, basicamente, ele é baseado em endpoints. O que é isso? Você tem uma rota, uma URL, um endpoint que você vai acessar, vai bater lá, e isso vai ter uma ação, ou vai ser de consultar dados, ou vai ser de alterar dados, certo? Então, no exemplo aí, a gente tem uma API que tem usuários, então tem o meu nome ali, o meu ID ali, então esse é um endpoint, beleza? E eu separo os meus endpoints por recursos. Então, no caso, se eu estou consultando um usuário, eu vou ter um endpoint de users ali, certo? E eu uso o verbo HTTP para falar o que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo um GET, eu estou consultando dados. Se eu vou fazer um POST, por exemplo, eu vou estar criando dados. Existem vários padrões aí, mas a ideia é usar o verbo para poder falar o que você está fazendo com relação àquele endpoint, certo? E ele estabelece, o REST, uma relação cliente-servidor. Então, tem vários clientes que vão consumir, bater nesses endpoints do servidor, certo? Não é uma coisa muito distribuída, é mais pensado em um servidor e vários clientes acessando. E segue as convenções do HTTP. Então, você já sabe como é que funciona o HTTP, sei lá, para a web, como funciona a questão de cache, de rotas HTTP, se você sabe como funcionam os verbos, os códigos de resposta, por exemplo, 404, quem não conhece, sabe uma página que não existe. Então, você pode usar esse tipo de convenção para, se, por exemplo, tentar acessar um usuário que não existe, eu volto um código de status 404. E o REST ele foi concebido lá na monografia original que o cara escreveu, justamente para usar em cima do HTTP, certo? E uma coisa que é muito importante, que é muito negligenciado, é a questão de hipermídia. O Rituals lá, você usar o RMM Maturidade 3, pode estar um pouco perdido, eu já vou explicar, mas se você não está usando hipermídia na sua API REST, ela não é uma API REST, desculpa falar, mas ela é uma API, ou ela é RPC, ou ela é tipo REST. Então, o que é mais forte do REST é justamente isso. Então, por exemplo, se eu fizer um request lá para recuperar o meu usuário RSCAF, a resposta poderia ter ali, além dos meus dados normais, aí é um JSON, beleza? Eu teria uns links que seriam de ações e seriam de coisas que dá para interagir com aquela API com base nessa rota que eu bati. Então, por exemplo, eu consultei um usuário,
pode ser que a próxima coisa que eu queira fazer é ver os hobbies dele. Então, lá embaixo tem os hobbies e tem uma URL que você pode acessar os hobbies. Isso seria o que o Ratios prega. Você tem que ter as ações que você pode seguir dali. Isso é ótimo. Por quê? Porque você não tem que ter a lógica de criação de URL no seu front-end, por exemplo, se você está consumindo aquilo. Você não precisa saber como que eu crio, por exemplo, como que eu consulto um hobby. Já tem uma URL lá dentro da resposta que vai me falar isso. E esse é o nível mais básico do Ratios, e você pode pegar e aumentar a complexidade disso, usar alguma coisa como o Siren, por exemplo, e explicar de verdade como funciona os hobbies. Por exemplo, se eu quiser consultar, é só fazer um get, eu preciso passar algum parâmetro, o Ratios acaba não falando nada sobre como fazer as buscas, as consultas ou as interações. Ele só te diz os links, os endpoints. Certo? Então, mais ou menos é isso sobre o REST. O que é legal dele? Os endpoints do REST são cacheáveis. Então, por exemplo, se algum usuário bateu lá no /users/rscaf e eu sei que não muda com tanta frequência um usuário, eu posso deixar aquela resposta cacheada por uns 5 minutos, sei lá. E não precisa ser no nível da aplicação. Existem vários níveis de cache, você pode ter um varnish na frente, você pode ter o próprio cache do HTTP, que o seu browser, por exemplo, já nem sai o request do browser, já fica lá a resposta cacheada. Então, o legal do REST é que você pode explorar vários tipos de cache. Se você tem, por exemplo, uma rota que retorna os 20 usuários mais ativos do dia, se você sabe que só atualiza uma vez por dia aquilo, você pode ter um cache de 24 horas naquela rota. Isso vai salvar processamento demais. Isso é ótimo, é robusto. E o REST é legal que ele é uniforme. Se eu estou usando o verbo HTTP GET para pegar um usuário numa rota /users, será que eu for pegar um produto, como é que será que seria? Seria uma rota /products, um GET também. E se eu fosse pegar um pedido de compra, seria um /sale order, sabe? É uniforme, você vai usar o GET para aquilo, você vai apagar, você vai usar um delete e etc. Então, isso é muito bom, porque você não tem tanta inconsistência entre tudo que está acontecendo na sua API. E ele é feito, se você olhar de novo para a monografia, se você olhar para a galera que falava de REST antigamente, lá atrás, muito antes de Facebook, de Twitter, lançar as APIs que eles chamavam de REST, que na verdade não eram tanto, foi feito para durar décadas, para fazer uma integração e ficar, e funcionar, e funcionar, e funcionar. Certo? Só que REST tem problemas. Spoiler, é a primeira parte dos problemas, tá? Tem mais problemas aí pela frente. E o que acontece? As recomendações, elas não são sempre seguidas. Então, é difícil alguém que segue Ratios, por exemplo. Alguém que tem uma API REST. Quem tem Ratios implementado? Parabéns, velho. Nem eu tenho também, então. Putz. Então, é difícil você saber o que é bom seguir, o que não é, qual que é o benefício daquilo. Talvez você só vai descobrir isso lá na frente, tá ligado? E o que tem de problema no REST também, se você não souber fazer? Você pode ter excesso de round trip, dependendo da operação. Então, por exemplo, eu bati na rota lá para pegar o usuário, agora eu queria saber os hobbies dele. Eu tenho que fazer outro request, bater lá e pegar os hobbies. Daí ele vai me falar, esse usuário tem o hobby ID 1, ID 2 e ID 3. Legal, qual que é cada hobby desse? Então, eu vou ter que bater uma outra endpoint para puxar qual que é o hobby 1, qual que é o hobby 2 e o 3. Então, de repente, para só fazer uma página de listagem de hobby, eu tive que fazer 4, 5 requisições para a minha API REST. Esse é um problema que pode acontecer. Obviamente, você pode trabalhar a negociação de conteúdo e talvez dar uma forma para o usuário de trazer esses hobbies juntos já com uma requisição, mas você pode ter esse problema de excesso de round trip. E nem sempre os verbos HTTP disponíveis, eles falam com clareza. O que é isso? O que eu estou falando? Por exemplo, eu tenho get, post, patch, put, delete, options, etc. Mas todo mundo aqui conhece o Slack? Alguém já usou o Slack? Ótimo, beleza. Então vocês vão entender. Por exemplo, no Slack, um usuário ele pertence a um canal, certo? Você está lá no canal random, mandando GIF, sei lá, e você pode ser quicado desse canal, você pode ser banido, ou você pode simplesmente deixar o canal. Você fala, não quero mais participar do random, porque focar na minha produtividade aqui. E, tipo, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma rota para o cliente do Slack bater lá e falar para o Slack que aquele cara está saindo. Eu posso fazer, por exemplo, um delete, falando, deleta o usuário RSCAF. Mas isso não é muito claro. Eu não estou falando qual channel, eu não estou falando se eu estou quicando, banindo, se eu estou só saindo. Então, isso não funciona. O que você faz? Vou pôr, então, no corpo da minha requisição, vou falar qual que é o status. Então,
eu estou fazendo uma rota, eu estou fazendo um verbo delete que não está deletando, está quicando, e qual que vai ser a minha sala ali? Então eu coloco qual que é o channel que eu estou saindo, é o random, por exemplo. Beleza, isso resolveria. Mas é um pouco estranho, porque você pode pensar, o mais importante no caso não é o usuário, é o channel. Eu estou gerenciando o channel, então vamos trocar? Então agora vai ser um delete no channel, random, e eu vou tirar o usuário RSCAF. Beleza, ainda também não sei qual que é a ação que eu estou fazendo. Então você vai lá e vai passar no status kicked. Aí você começa, um exemplo simples desse, você já começa a viajar, você fala, putz, é difícil gerenciar recursos, saber qual recurso que manda ali na hora e tal. Então o REST, às vezes, não atende muito bem algumas situações que não é tão bem definido o que está acontecendo naquela ação. E isso pode ser um problema, certo? E operações bulk também. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, tirar 400 usuários de um canal de uma vez. Como que eu faço isso? Vai ser a mesma rota? Vai ser um JSON que vai ser uma array lá dentro? Operação bulk não é muito claro. E daí a resposta, como é que eu vou te responder? 200, ok? E só que só saiu 300 usuários sem deu errado? Ou eu vou montar uma resposta com 409, multipart, sei lá. É difícil. É meio ruim porque começa a fugir do padrão, o que você está acostumado aí. E o que você pode fazer nesses casos? Nesses casos, eu acho interessante mostrar o RPC. O que é o RPC? Remote Procedure Call. Uma procedure é um procedimento. Se você está lá codando e você chama uma função, você está chamando um procedimento. Se você está chamando um método, você está chamando um procedimento. Qualquer coisinha assim é um procedimento, certo? Então, uma chamada de procedimento remota. Ah, ficou fácil, então. Então, eu vou chamar meio que uma função que não é minha, está remota. Então, pode ser que esteja do outro lado do mundo, um computador lá rodando, e eu vou chamar uma função lá. Simples, beleza. Também é baseado em endpoints. Então, você pode fazer um post, por exemplo, para uma API que chama getUser, passando um ID RSCAF. Legal, isso funcionaria mais ou menos que nem aquela API que a gente fez lá, REST, e tem mais ou menos o mesmo efeito. E o que acontece? É similar também à chamada de função, que nem eu estava falando. Então, é um getUser. Se a gente fosse trazer isso para o código, se fosse pensar no código, como que seria? Teria uma função getUser, que aceita um ID, e a gente chamaria passando o ID que a gente quer. Então, isso aqui seria mais ou menos equivalente a isso, só que transportado pelo HTTP e tal. Isso é o RPC. O RPC ele foi popularizado pelo SOAP. SOAP, antigamente, antes do REST, basicamente mandava, dominava. E se você pega um exemplo do SOAP, por exemplo, no Google, você vai ver que é um XML bem grande, cheio de dados que às vezes não são tão relevantes e tem um payload muito grande, uma assinatura muito grande para você enviar um request desse. Nesse caso aqui, eu estou fazendo um get add units by statement, seria essa minha função que eu estou chamando, e ali eu tenho uma query, que é onde o parent ID is null e limitado a 500. Então, olha o tamanho do XML que eu enviei para fazer uma queryzinha daquela. Esse era o SOAP, e ele foi famoso por muito tempo, tem muitas integrações que funcionam até hoje com ele. Ele é robusto, mas ao mesmo tempo ele é pesado. Ele é muito denso e tem formas mais fáceis de fazer. Certo? O SOAP perdeu espaço para o REST, justamente por isso, mas não é a única uma chamada REST que seria mais ou menos equivalente àquela, onde eu faço uma rota adds e eu passo o parent ID e o limit ali. Isso seria mais ou menos equivalente. Mas o RPC não é só SOAP. Então, por exemplo, existe o baseado em JSON. Aqui, no caso, eu teria uma rota lá que é get add units by statement e eu estou passando um filtro ali, que é o meu where, que é a mesma coisa que aquele SOAP estava fazendo, por exemplo. Então, o RPC não é SOAP, ele é só uma chamada remota e pode ser feito de várias formas. Inclusive, tem várias linguagens, que nem, por exemplo, o Erlang, que faz isso e é uma coisa meio que nativa da linguagem e você fica abstraído, para você estar chamando uma função ali mesmo. E do RPC, o foco dele não é mais em recurso, não é user, não é channel, nada. É a operação. Então, uma operação de tirar um user do channel, por exemplo. E aqui, voltando para o Slack, o que eles decidiram? Não vamos usar REST para a nossa API web, a gente vai usar um esquema mais ou menos RPC. Então, se você for reparar, esse é um exemplo real da API deles, e eles batem numa rota, no endpoint, que chama channels.kick. Então, legal, já sabemos que está quicando um usuário, e no conteúdo já fala qual que é o channel e qual que é o usuário. Beleza, resolveu o problema e ficou elegante. Tinha umas flechinhas ali. Mas, beleza. Seguindo, ele faz uma relação entre serviços. Pode ser uma coisa descentralizada, não precisa ser necessariamente cliente-servidor. Pode ser que tenha uma parte rodando em um lugar, outra em outro. Pode ser microserviços mesmo, sabe?
E a partir de uma definição de serviço, você consegue gerar código. Geralmente é assim que funciona o RPC. E ele tem a complexidade abstraída, porque em alguns casos vai ser para você uma chamada de função mesmo. Você vai chamar uma função e ela vai rodar em outro lugar, vai ser resolvido pela rede aquilo e vai te trazer um resultado. Se vai ser síncrono ou assíncrono, depende muito, mas funciona. Aí eu queria dar um exemplo de RPC para vocês, pensando numa empresa que eu acho que talvez vocês conheçam, o Google. Beleza? Vamos pensar aí o Google fazendo 10 bilhões de chamadas RPC. 10 bilhões. Quem aqui acha que ele faz essa quantidade de chamadas em uma semana? Ninguém? Um dia, vai. Um dia. 1 hora? Está aumentando as mãos. 1 minuto? 1 segundo. Tá. Eu vou contar para vocês que eles fazem isso em 1 segundo. Eles fazem 10 bilhões de chamadas em 1 segundo. Então imagina como tem que ser robusto, como que tem que ser foda o negócio que está sendo implementado ali para fazer essas chamadas para poder funcionar. Imagina se dá um delay, um lag de 5 segundos, que já não vira isso aqui. Então, o Google ele deixou open source faz um tempo, uma biblioteca deles que chama gRPC, que é justamente para fazer o RPC. Ele é universal, open source e é performático. E qual que é a ideia? Você define os seus serviços e ele gera código para praticamente todas as linguagens. Então, ele é baseado no HTTP2, é muito mais rápido já que o HTTP 1.1, e ele usa protocol buffers. Então, ao invés de você, por exemplo, no SOAP você manda XML, numa API REST geralmente você vai mandar um JSON, não necessariamente, mas geralmente o protocol buffer ele já é binário safe, ele já é binário, então ele é mais rápido, não tem tempo de encriptar aquele dado e desencriptar para o binário, então ele é mais rápido do que JSON, por exemplo. E essas chamadas ficam mais eficientes com uma assinatura menor. Além disso, a linguagem de definição do gRPC funciona assim. Você vai falar qual que é o seu serviço. Então, por exemplo, tem um serviço que é o greeter. Ele tem uma chamada RPC que chama say hello, lá em cima. O que é isso? Eu vou passar um hello request e vai retornar um hello reply. Beleza, o greeter então tem um say hello, que é o que eu vou chamar. Tem um hello request. O que tem nele? Tem um nome lá dentro. E ele vai ter um hello reply, que é uma message. Simples, então. Então, eu sei qual é a chamada, o que eu mando de argumento, o que é o retornado. O que eu vou fazer com isso? Eu vou escrever esse arquivo, aí eu vou rodar um comando que vai gerar código para as linguagens. Por exemplo, se eu estivesse usando PHP, eu poderia rodar esse comando aqui, e ele ia me gerar um arquivo com os stubs dessas classes. Então, por exemplo, eu vou ter agora o meu hello request, e nesse hello request, lembra que no request eu passo um nome? Então eu seto um nome qualquer, e daí eu posso fazer um say hello direto nesse cliente do RPC, passando esse request, e depois eu vou ter uma resposta, a hello message que eu estava esperando. Então ficou abstraído. Isso aqui não parece que está sendo chamado através da rede, mas está, entendeu? Essa é a beleza do gRPC, de usar RPC também, porque fica abstraída a complexidade para você e o tratamento fica mais fácil nesses casos. Porém, RPC tem problema também. Quais seriam? Legal, acabei de falar que abstrair a complexidade é legal, parece que eu estou usando o meu código mesmo. Isso é um lado bom? É, mas também é um lado ruim. Porque o que acontece? Querendo ou não, você está fazendo uma chamada para a rede, você pode ter problema de desconexão, você pode ter problema de timeout, você pode ter problema do outro servidor morrer, pegar fogo, e você não sabe. Então, às vezes, se você não se atenta a isso, você não vai tratar esses casos, e usar o RPC seria pior do que se você não usasse, porque se você não usasse, fizesse uma chamada, você já estava esperando essas coisas e tal. Então, a complexidade abstraída pode ser um ponto de atenção aí. Outra coisa, pode complicar mais que não estivesse presente, né? Que eu estava falando. E aqui tem uma tabelinha de comparação do REST com o RPC. Então, o foco, mais ou menos, dos dois, isso é geralmente, pode ter mudanças, claro. O foco do REST é em recursos, RPC, operações. A complexidade do REST é exposta, você sabe mais ou menos, você tem que fazer um request, como funciona aquilo, tal, qual biblioteca você vai usar para fazer isso, e a do RPC é abstraída, e a comunicação, geralmente, do REST seria entre sistemas e do RPC entre serviços. Beleza? Com isso, acaba a primeira parte, a gente vai para a segunda parte, que seriam os clientes. Então, eu já sei mais ou menos a parte de recursos, de endpoints, já entenderam um pouco, e agora a parte de cliente. Quem que vai consumir esses dados? Para quem que eu estou fazendo a minha API? Será que é para um browser? Será que é para um
sei lá, para um dispositivo mobile, para o Android, para o iOS, para o Windows Phone, vai saber. Então, você pode ter lá, por exemplo, uma API que você começou a fazer lá e no começo estava servindo desktop, mobile, aí tinha um relatório lá de Big Data, sei lá, de Analytics, que os caras queriam, a API também eles consumiam, e tinha um projetinho ali que você usava também, que você consumia essa API. Aí deu certo, a API começou a crescer, então tem um serviço de localização usando agora, aí tem outras coisas de configuração, começa a crescer tanto sua API, que de repente ela já tem um campo gravitacional, já tem uma lua, tem várias coisas usando, porque tem muita gente usando aquilo. E como que você mantém tantos clientes diferentes, querendo tantos dados diferentes ao mesmo tempo? Como que fica isso? Como que eu vou gerenciar esses tantos clientes? Você pode usar o REST? Pode usar o REST. E como que eu evito que, de repente, aconteça aquilo com a minha API dela ficar gigante? Uma opção é o BFF, não é o Best Friend Forever, tá, gente? É o Backend for Frontend. Isso aqui foi criado pelo SoundCloud. E como é que funciona isso? Basicamente, cada back-end, cada front-end que vai usar a aplicação, então seja um mobile, seja o desktop, a equipe que for fazer aquilo, ela vai ser responsável por fazer uma API para ela mesma. Então, tá ruim de passar os slides aqui, mas repara não. Então, os clientes da API eram muito diferentes lá no SoundCloud. E eles tinham mobile, tinham web, tinham parceiro, e eles falavam, putz, um quer uns dados, outros querem outros querem de outra forma, como que eu otimizo para o celular para funcionar bem, quantas requests eu faço para montar a minha página inicial, por exemplo. E cada equipe, então, mantém uma API para suas necessidades. E daí você tem menos burocracia para evoluir. Porque se a galera do Android decidir que não precisa mais de um dado, eles vão lá e tiram, porque a API é deles. Se a galera do iOS quiser mudar outra coisa também, é com eles, sabe? E, então, basicamente, antes eles tinham uma API monstro, e eles começaram a quebrar com outras APIs na frente, que algumas consumiam dessa API que eles tinham grande, e outras pegavam direto dos outros recursos. E assim eles conseguiram dividir, e a web fazia uma coisa e a mobile fazia outra. Eles diziam também que, se fosse hoje em dia, eles separariam até a API mobile para iOS e Android serem separadas as APIs. Mas, na época, a abordagem que eles tomaram foi seguir assim. E isso, inclusive, está sendo feito aqui no Brasil. Eu conheço algumas empresas que fazem o BFF. O PagSeguro, por exemplo, está com uma abordagem dessa. E também tem problemas. Mas pode ser útil para vocês. Quais são os problemas? A API está fragmentada e em linguagem diferente. Então, por exemplo, às vezes uma rota de pegar o usuário, eu vou ter que implementar ela em iOS, em Android, em web, para minha TV, Smart TV, aí eu vou ter que fazer para o videogame. Putz, começou a ficar complexo o negócio. Aí o código duplica, não tem como. Vai ser o mesmo código às vezes. Aí você pode pensar, não, beleza, eu vou extrair essa parte que é igual para fazer um serviço antes, aí de repente você vai estar com a sua API gigante de novo. Tem que ser muito bem pensado para não chegar naquele API monstro de novo. E tem maior complexidade por cliente. Então, se você quer montar um time agora para desenvolver para Windows, por exemplo, você vai ter que ter uma equipe, você vai ter que pensar que ela vai ter que fazer uma API também. Ela não pode consumir de outra, porque a outra não vai dar garantia que vai funcionar para eles. Então, começa a crescer um pouco a dificuldade. E daí você pensa, tá, então será que o REST que é o problema? Será que não dá para fazer isso com o REST? Aí, mostrar para vocês, o Netflix, por exemplo, eles têm a API Gateway deles. Então, eles têm uma API geral e eles fazem APIs na frente que servem para todos eles, mas todos consomem da API deles principal. Então, eles têm uma API que funciona. O REST ali não seria o problema e tal. É claro que está super simplificado, não é assim exatamente no Netflix. Tem o Zoom na frente, que daria para fazer uma talk só sobre ele. Mas até funciona, sabe? O REST ali não é o problema no caso. Mas também tem problemas, se você for usar o REST pensando em muitos clientes. Qual que são eles? Beleza, os includes versus endpoints em recurso relacionado. O que é isso? Então eu tenho lá o meu usuário, ele tem os hobbies. Será que eu trago sempre esses hobbies no meu usuário? Será que eu incluo aquilo? Ou será que eu faço um outro endpoint para consultar hobby? Daí você começa a tentar customizar isso, dar muita opção para o cara, fica difícil de consumir, fica difícil de manter, fica difícil de cachear.
E você tem problema de overfetching e underfetching. Então, por exemplo, às vezes eu vou montar uma página que eu só queria o nome do usuário e a foto. Mas a hora que eu bato lá na API de usuários, ele vai me retornar todos os dados do cara. CPF, data de nascimento, lista de amigos, sei lá. Eu não queria isso. Então eu peguei dado a mais, trafeguei dado a mais para o front, que não precisava. E o back-end, às vezes, teve que fazer uns join muito louco, teve que consultar outros bancos só para montar aquela informação que não está servindo para nada. Ou o contrário, eu queria mais dados do que aquilo, eu queria minha lista de amigos, mas não mandou, vou ter que bater em outro request agora para pegar. Então, pode ser um problema com o REST. E o Ratios não diz nada sobre o formato de requisições e respostas. Ele te mostra as URLs lá, mas ele é isso. Se você quiser saber como você vai mandar um request lá para pegar, sei lá, os hobbies, você vai ter que se virar, ler a documentação em outro lugar e descobrir. Ou senão você vai ter que usar alguma coisa como Siren, como Hydra, você vai ter que disponibilizar o verbo options para retornar a documentação, o metadado daquilo, ou você vai ter que depender de uma documentação Swagger, por exemplo. Então, esse é um dos problemas. Outro, o REST não tem uma documentação formal, não tem uma spec, não tem uma RFC lá que você vai ler e vai falar, nossa, legal, isso é o REST, vou seguir isso aqui. REST, tipo, tem muita gente que faz errado, pouca gente que faz certo, tem várias ferramentas no mercado, é aquela história de sempre, né? Putz, tem 5 padrões para fazer uma API REST. Vamos resolver isso? Vamos. Como? Vamos criar mais um padrão, então. Aí eles fazem um padrão para ser o certo. Aí chega o próximo e faz o quê? Mais um padrão. Então, é difícil você, se você está começando, a saber o que você escolhe para montar certinho a sua API. E isso pode ser um problema do REST. Além disso, a API pode ficar gigantesca para tentar atender o mundo inteiro ali. Você quer tantas coisas diferentes que vai ficando ruim de manter. E é difícil evoluir os dados sem saber o que os clientes de fato consomem. Então, naquela API lá de usuário, se eu decidir, porque chegou um cara de negócio e falou assim, não, põe o tipo sanguíneo do usuário aí na rota. Fala que o Ravan é A negativo, ele põe lá. Aí, beleza, eu coloco na API, só que eu não vou saber agora quem está usando esse dado ou não, porque a hora que eu publiquei para o mundo, alguém pode estar usando. Então, eu não posso pegar o meu telefone, ligar para todos os meus clientes e falar, oh, você está usando o dado tipo sanguíneo? Ah, tipo, não é viável. Então, você não sabe o que o cliente está consumindo de fato. Talvez você vai ter que mudar a versão da API para tirar aquilo. Vai ter que quebrar a versão. Então, quanto mais complexa a API fica, menos eficaz é o cache também. Então, se eu passar a opção de na API REST, eu falo quais dados eu quero consultar, quais dados eu quero que tragam juntos, quais eu não quero. Quanto mais eu começo a deixar a query complexa, mais difícil fica aquele cache do HTTP, mais difícil ficam essas coisas, porque cada pessoa vai fazer muito customizado, cada cliente. Aí que surge o GraphQL. Não sei, alguém viu a talk de GraphQL hoje? Legal. Falou dos problemas também, que eu não estava aqui? Tá, beleza. Então, GraphQL é uma query language. Outra query language que provavelmente vocês conheçam é o SQL. MySQL, Postgres, Oracle, SQL Server. Isso é uma query language. Todos você vai dar um select, asterisco, from users lá, por exemplo. A query language ela não fala nada. O MySQL vai implementar aquilo de um jeito, o SQL Server de outro, e o GraphQL é a mesma coisa. Ele tem ele te mostra uma linguagem de como pedir dados e recuperar. Agora, como você vai fazer isso? Se você vai ter que fazer uma query para recuperar lá no seu banco, se você vai consultar outra API, não fala nada sobre. É só a linguagem de pedir e recuperar dados. E ela foi criada pelo Facebook, tá? Eles usam desde 2012, deixou open source em 2015, e é bem robusto, funciona bem para eles. E eles têm as queries, que você pode consultar dados, tem as mutations, que você pode alterar os dados no servidor, e tem a documentação também, tudo embutido nessa linguagem. E é uma única rota, não é mais agora vários endpoints, é uma única rota que serve de túnel para as queries. Então, você só vai bater em um lugar, e lá você vai passar o que você quer fazer, e é isso. Então, por exemplo, eu tenho uma rota que é GraphQL, e daí eu tenho, tipo, Content Type Application GraphQL, e eu vou passar lá que eu quero users e eu quero só o name daqueles users. E qual que é a vantagem do GraphQL? O que você pede é exatamente o que você recebe. Então, se eu pedir ali só o nome dos meus usuários, vai voltar só os nomes dos meus usuários. Não vai voltar e-mail, não vai voltar mais nada. ID, nada. Então, você consegue modelar bem o que você precisa e fazer uma query sucinta que vai ser pedida para o servidor vai saber que só precisa daquilo também e te devolver. E os dados da API eles são descritos. Então, você precisa saber o que aquela API tem, você vai saber, está tudo documentado, todos os campos que é possível você pedir e recuperar.
Então, por exemplo, eu vou falar que eu tenho um tipo usuário, eu vou falar que ele tem um nome, ele tem um website e ele tem os hobbies. E é isso. O nome é uma string, o website é uma string e o hobby é uma outra entidade, é uma array de hobbies, certo? Que depois teria que ser descrito o type hobby ali também. E um request você vai pedir pelos esses dados específicos. Então, se eu pedir, por exemplo, eu quero o usuário de nome Ravan Scaf, e o que eu quero dele? Eu só quero o website e eu quero o nome dos hobbies. Então, se vocês prestarem atenção, está formando um grafo já. Por isso que é GraphQL, porque você já está entrando no nome do hobby. Eu poderia, de repente, pedir, dentro do hobby, quais são as pessoas que curtem dos meus amigos o hobby. Vai descendo, vai descendo. E o retorno é exatamente aquilo que foi requisitado. Então, eu tenho o website, tenho os hobbies e tenho o nome deles. Foi o que eu pedi. Legal. E daí aqui tem uma interface gráfica criada pelo Facebook também, que você pode mostrar basicamente, você pode ir digitando e tem code completion, que é usando aquela documentação que você escreveu. Por exemplo, se você falou que seu usuário tem nome, website, etc., ele vai sugerir ali, certo? E então as mutations enviam os dados para o servidor, só que eu não vou mostrar porque eu não estou sem tempo. A especificação do GraphQL, o interessante é que é completa. Assim, entre aspas, porque está evoluindo, sai coisas novas, eles estão decidindo ainda como eles vão fazer algumas coisas que eles não sabem bem, mas é documentado, então você sabe o que você tem que implementar. Não é igual o REST, que às vezes é um pouco perdido, você tem que decidir o que você quer. Aquele GraphQL você segue e acabou. E os dados podem evoluir com maior facilidade. Por quê? Porque ali no exemplo, por exemplo, eu pedi o website e pedi o nome do hobby. Então eu sei que o cara não pediu, por exemplo, o tipo sanguíneo. Se eu começar a analisar as queries que o pessoal fazem, eu sei quais dados foram pedidos, quais não foram, ou a frequência disso, e eu sei como eu posso evoluir minha API. Então eu posso marcar um campo como depreciado e depois numa outra versão eu tiro. E não tem problema, porque não tem ninguém usando, porque eu sei. E também tem problemas. Não existe bala de prata. As técnicas de cache são muito difíceis, porque você não tem mais cache de browser do jeito que você está acostumado. Você não vai ter o cache de um varnish ali de repente, porque está tudo no corpo da mensagem. Então você vai ter que ou passar por get na URL e se mudar a ordem já ferra tudo, ou você vai ter que começar a pensar melhor como vai fazer isso. E a implementação pode ser complexa também, e são próprias convenções do Facebook lá e são novas também. Pode ser que não sirva para você. Pode ser que seja muito específico para aquele caso e o GraphQL não te atenda. Mas se te atender também, beleza. E o upload de arquivos ainda é meio hack, assim, sabe? Não tem uma forma muito certa de fazer, porque é gambiarra. Basicamente, às vezes, o que a galera faz uma rota REST, que você faz o upload do arquivo, você só pega o URL e referencia no GraphQL. É uma forma de fazer também. E não tem suporte, assim, na documentação, nada. Não tem suporte hypermedia. Então, se você quisesse fazer alguma coisa como Ratios, tirar a complexidade do cliente de como ele vai resolver algumas coisas, você não consegue. Porque o GraphQL está justamente fazendo o contrário. Ele está tirando toda a complexidade e deixando coisas simples de usar. Certo? Então, se a gente comparar o REST com o GraphQL, o foco do REST em resiliência é durar décadas a sua implementação lá, vai continuar funcionando, e o do GraphQL em performance do cliente. Então, o cliente ele vai estar pedindo pouquíssimos dados, vai estar funcionando na conexão dele ali, porque justamente o que ele pede é o que ele vai receber. A implementação do REST ela é evolutiva, então você pode começar com pouca coisa e depois você vai pensando como você vai fazer algumas queries mais difíceis, você vai disponibilizando rotas diferentes. Agora, o GraphQL você tem que atender a especificação, você vai e implementa aquilo tudo. Então, pode ser um overhead maior no começo. Os clientes do REST geralmente são parecidos, mas não é todos os casos, como a gente viu do Netflix, por exemplo, e vários outros. E os do GraphQL podem ser diferentes, porque cada um fala o que quer. E o cache do REST é robusto, é fácil, e do GraphQL é mais difícil. Certo? E algumas conclusões, então, para fechar aí. O RPC atende bem, então, entre serviços e quando o foco é a operação. O GraphQL garante a performance de clientes e permite uma evolução rápida, porque você pode ir mudando sua API, o design dela, porque você sabe o que está sendo usado ou não. E o REST ele atende bem, geralmente, em CRUDs, ou onde as convenções HTTP podem ser aplicadas. E, se bem estruturado, e a banda não é um problema ali na conexão às vezes, você pode ser o mais robusto dos três, porque você tem, basicamente, dá para fazer um GraphQL dentro de um REST, e tem o Hypermedia ainda para ajudar, e o cache é mais fácil, por exemplo. Então, algumas dicas de ouro para vocês. Você pode usar mais de uma solução. Você não precisa fazer só uma API REST. Mas, por favor, não vai fazer na mesma API. Separa as coisas, explica para o pessoal o que está acontecendo, para quem for usar. Tá? O versionamento sempre vai ser difícil. REST, RPC,
do que for que você for usar, vai ser difícil. E não existe bala de prata. Você vai ter que entender quais são os seus clientes e como você vai querer fazer isso. Então, você entende o usuário, entende o cliente, vê o que ele vai precisar, como ele vai consumir esses dados, com que frequência, etc. E daí você vai saber qual tipo de API você tem que fazer. E a empatia é a chave. E o que é empatia? Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo que ela aprende. Então, se eu vou fazer uma API para outra pessoa consumir, eu tenho que entender que às vezes ela não vai saber como funciona a minha regra de negócio, ela não vai saber nada, e eu vou tentar ser o mais claro possível e tentar deixar isso fácil para a pessoa. Certo? Então é isso, gente. Obrigado.